Boa noite, mais uma live, esperando todo mundo começar a entrar. Falaremos sobre constelação e evangelho, falaremos sobre curas, sejam todos bem-vindos. É uma alegria mais uma vez estar aqui juntos, né, para compartilhar tanta coisa boa, tanta coisa que faz a gente ter uma vida mais leve, né? Então, deixa eu aqui a Verinha, para que a gente possa compartilhar esse momento com muita alegria com vocês. Boa noite! Boa noite para todos. Estão ouvindo bem? Você me ouve bem, Vera? Eu estou te ouvindo bem. Tá, eu também. Maravilha. Olá, boa Isis, noite. estou te vendo aí. Isis, tudo bom? Sejam Vamos todos ver. muito bem-vindos, porque é com muita alegria mesmo. Pode parecer que é clichê, né? Mas a gente faz isso com tanta alegria, tão gostoso receber vocês, amigos queridos, pessoal que foi Verdade. aluno, gente da família, finalmente, né? A gente passa o dia inteiro esperando esse momento. Exatamente. Boa Nossa, noite. tão gostoso, né? Você percebica, linda. É, Beijos. A e Cris também está aí. a Débora. Boa noite, Mica. Boa noite, todo mundo. Eu vi a Marina entrando. Boa noite, Ângela. É muito gostoso estar com vocês aqui mais uma noite, né? Para falar de um assunto E tão significativo. Estamos prontas, Gisele, querida. né? E a Vamos, gente né? vai, na medida do possível, acompanhando. Ju, bem-vinda, linda! A gente vai acompanhando, né, o que vocês vão postando aqui, mas se ficar alguma coisa que a gente não responda, depois da live a gente pode responder, né? E porque para o assunto fluir, às vezes a gente não consegue ir na medida da agilidade, né, das perguntas. Então vamos lá, enquanto o pessoal está entrando, eu quero já agradecer a live, né, Vera, que a gente fez a semana passada, mais uma Sim. vez, porque Ale, que saudade! Alessandra. São tantos reencontros que a gente fica aqui, né? Sério, saudade de você. Que bom que você está aqui. É uma honra, né? Reencontrar tanta gente que faz um tempão que a gente não vê. É E na verdade. semana passada, assim que terminou a live, a gente teve muitos feedbacks. Gente, a gente recebeu muito carinho. Então, assim, a gente ficou mais animada ainda para voltar a falar disso, para trazer conteúdos que Isso. talvez vocês ainda não tivessem pensado sobre, né? Então, é uma alegria. Boa noite, E Zélia, Gisele, tô vendo você. Silvana, minha amiga, beijo, tô te vendo. a Fátima, a Odete, a Clésia. Nossa, tanta gente, né? Que coisa É, gostosa. Que bom. Obrigada pelo carinho, né? Como a Claudinha estava falando, semana passada, a gente teve muitos feedbacks muito legais, né? Da live, do tema, né? O pessoal achou é, muito interessante. Teve muitas reflexões, né? E é o que a verdade. gente hoje quer trazer de novo, né? Mais reflexões. Exatamente, porque são assuntos que nos mobilizam a ter uma vida melhor, né? Então, por que que a gente continua separando coisas que fazem parte de nós, né? Então, a Rê, mais uma vez, né, Rê? Bem-vinda! Oi, Então, Odete, boa noite. a constelação ela tem uma proporção muito grande, né? Aqui no Brasil ela pode ser nova ainda, muita gente ainda não conhece, mas ela é amplamente disseminada no mundo. E aqui ela tem crescido cada vez mais na área do direito. O SUS já reconheceu, né, como uma terapia complementar. Então, cada vez mais as escolas porque as pessoas estão conhecendo, então são pedagogos se formando também através da constelação, e o mundo vai ficando mais leve com essa compreensão do que a gente viu das leis, né? Então, hoje a gente vai Exatamente. falar um pouquinho mais sobre isso. Vamos juntos, gente!
Então, a constelação, algo que é importante a gente já mencionar aqui no começo, é que ela é conhecida como uma terapia breve. E ela é breve porque você não faz constelação toda semana como uma terapia tradicional, né? Você não se coloca para vivenciar várias sessões de constelação para tratar de algo. Você olha para um assunto, faz uma constelação e ela vai ter o objetivo de encontrar a raiz, né? Daquele assunto, daquela dor, daquele sofrimento, enfim. E ela olha para a nossa história compreendendo que nós somos resultado da nossa família. Essa é uma diferença muito grande, né? É entender que a gente faz parte de um contexto familiar e, diante disso, eu posso hoje manifestar uma dor, uma dificuldade que não fui eu a causadora, né? Não são todas as questões, mas muitos. Bert Hellinger disse para nós que 50%, mais de 50% até, das nossas dores e das nossas dificuldades, elas são sistêmicas, ou seja, é resultado da história do que foi vivido. E então eu posso constelar qualquer assunto, grande parte aqui das pessoas já conhecem, não é novidade isso que eu estou falando, mas para que a gente linke, né? Para que a Vera possa trazer o conteúdo que a gente quer tanto ouvir, que ela preparou para nós, é importante a gente fazer essa pequena introdução. Então, quando a constelação tem o objetivo de encontrar a raiz, né, a origem de um sofrimento, não é que ela vai fazer da sua vida uma mudança, não é a constelação que vai fazer. Ela não vai fazer uma mágica que você não vai ter mais aquele problema. Ela vai te mostrar algo que você não via. Então, a partir daquilo que você olha, você vai tomar consciência. E essa tomada de consciência que vai mudar a direção, vai fazer você pensar que você pode mudar um comportamento, que você já pode fazer coisas diferentes e assim por diante. Então, nós terapeutas que trabalhamos com a constelação, a gente faz o processo de colocar a pessoa a enxergar esse caminho. A gente não vai fazer a vida dela mudar, ela vai enxergar esse caminho. Então, essa tomada de consciência é que faz toda a diferença. E é essa tomada de consciência que a Vera já vai poder falar um pouquinho para a gente. O que ela pode trazer a respeito de quando eu conheço algo que eu não conhecia, o que acontece, Vera? Sim, só mandar um beijo aqui para Vivi, né, que está entrando. Moacir, meu amigo de infância, Oh, né? Está Moacir, aqui que com a honra! gente. Olha que legal, né? E tantas Bernadette, outras bem-vinda. pessoas que a gente está vendo aí entrando. Bernadette acabou de entrar também, cliente querida, e tantos outros, né? E a gente está falando realmente de dois assuntos muito interessantes, né? Que você acabou de falar. A constelação ela é muito nova ainda no Brasil, mas não no mundo, né? E a gente está começando a entrar em contato com ela há pouco tempo, se a gente for perceber, né? O quanto a gente está aí na luta dos aprendizados e tudo mais. Mas, assim como a gente falou na semana passada, né? Que a gente trouxe o Evangelho, né? E hoje a gente vai trazer também o Evangelho olhando para esse lado também, que a gente trouxe como curas, né? O quanto também ele é tão novo na vida das pessoas, ou talvez as pessoas, tem gente que nem entrou ainda em contato com ele, até porque muita gente tem uma visão do evangelho, somente aquela visão religiosa, como a gente falou na semana passada, né? Então, você acaba reduzindo isso. Então, como a gente frisou na semana passada, eu gostaria de frisar novamente, a gente não está aqui trazendo nenhum aspecto religioso, nem defendendo nenhuma questão religiosa, né? Porque na nossa visão, os ensinamentos de Cristo, os ensinamentos de Jesus, ele extrapola a questão religiosa, né? A gente já está vendo hoje, é uma questão científica, filosófica, né? É uma doutrina do bem viver, né? Então, o evangelho dele é uma proposta incrível para o mundo, né? Uma proposta de libertação,
né? E não naquela libertação também no sentido religioso, que você vai se libertar do inferno, do pecado e daquelas coisas todas lá, né? Isso. Então, para começar, a gente poderia relembrar uma frase de Jesus, né? Que ele disse o seguinte: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ponto. E aí eu sempre costumo dizer o seguinte, gente, se ele falou um líder incrível, há mais de 2000 anos, ele falou coisas, fez coisas, ensinou coisas que hoje, inclusive graças a Deus, a ciência agora tem buscado tentar entender, né? E um lado aí da ciência, da neurociência especificamente, tem estudado bastante sobre isso, mas é você ouvir ele e perguntar, opa, o que ele está querendo dizer com isso? Não é para dizer, nossa, que lindo, ele falou que a verdade nos libertará. E aí, o que a gente faz com isso? O que a gente faz com esse ensinamento? Né? E o que é essa libertação? O que é essa verdade? Né? A gente poderia dizer aqui centenas de coisas sobre o que é essa libertação, sobre o que é essa verdade. Né? Mas se a gente começar, então, a olhar, e hoje a gente escolheu olhar através da constelação familiar, né? E a gente percebe que há muita coisa que a gente consegue conhecer a verdade, né? Dentro da constelação, a gente acaba conhecendo muito da nossa verdade, muito da verdade do nosso sistema, né? Sim. Mas principalmente você conhecer a verdade sobre você mesmo. Quem você é, como que é a tua história, né? Como que essa história interfere na sua vida, né? E principalmente, que é aquilo que a gente falou na semana passada. Eu acho que a maior verdade que a gente pode descobrir é o quanto o nosso destino está nas nossas mãos. Né? A maior verdade que a gente pode descobrir é a gente se certificar, né? E se certificar é o quê? Né? É constatar em você, você experimentar em você. Quando ele falou para a gente, ó, sois luz, né? Sois deuses, vós sois o sal da terra. O que Deus faz? Quando ele fala que sois Deus, ele não está dizendo que você é como Deus, mas que você é o criador da sua própria história, né? Mas se eu crio uma história, se eu criei uma história, se de repente hoje eu vejo que ela não está dando certo, eu preciso recriar essa história. Mas para eu recriar essa história, eu preciso dar uma olhada, o que é que não deu certo? Que eu preciso fazer melhor agora. Exatamente. Então, essa conhecereis a verdade e ela vos libertará, ela vai libertar a gente do quê? Muitas vezes daquela coisa, tudo isso não pode, tudo isso é errado, tudo isso é pecado, isso não é para você, isso não dá certo. Porque, em geral, é nisso que a gente se apega, né? Na questão negativa. Então, a gente se apega muito no não pode. Até porque é uma questão também evolutiva, que vem lá de trás, né? Desde o passado dos nossos ancestrais, né? O quanto tudo era muito podado, o quanto tudo era muito restrito. Né? Então, é uma questão evolutiva também. Então, quando chega aqui num século onde a gente tem tantas ferramentas, e uma delas é a constelação familiar, que ajuda a gente a entender essas lições do Cristo, essas lições de Jesus, que realmente a gente começa a se libertar de um monte de coisa, você se liberta dos seus medos, né? Você se liberta de várias questões de limitações que você tem, e aí você começa a perceber, puxa, o que ele estava falando é isso, não tem nada a ver com se libertar do inferno, do pecado, ou sei lá o que é, né? Então, rapidinho, queria só dizer o seguinte, e quando a gente fala isso, eu jamais estou falando contra a religião, até porque eu tenho a minha e eu sou assídua e participante na minha religião, na minha fé. Né? Mas que a gente não possa ficar restrito a isso, que a gente possa expandir a nossa mente para um entendimento maior, porque é esse entendimento que é a verdadeira libertação. Né? Você conseguir expandir, você raciocinar e se libertar daquelas coisinhas pequenininhas que você mesmo criava dentro de você e se prendia nela, né? Mas então, Claudinha, como que a gente consegue ver isso, né? Enxergar isso na constelação, né? Sobre essas verdades que a gente está falando.
Bom, eu como facilitadora, a gente nunca sabe o que vai aparecer, né? Por isso que eu costumo dizer para os clientes que constelar é uma decisão muito profunda. É um movimento que vem do íntimo, sabe? Não é uma escolha de, hoje eu vou fazer isso. Não. Tanto que tem pessoas que marcam, desmarcam, e tem pessoas que de repente nem estavam pensando naquilo e se colocam para realizar uma constelação. Então, quando existe esse movimento interno da pessoa, através da constelação, a gente vai conseguir entender a história dela, vai vir à tona a história dela. Essa história vem por sentimentos, por movimentos que os representantes ali numa constelação vão trazer à tona. Explicar sobre isso é desafiante aqui, né? Não é o objetivo hoje de como funciona essa dinâmica. Então, quem ainda nunca assistiu, fica o convite para que você possa conhecer, possa, quando nós voltarmos, né, a poder nos reencontrar, que você possa vivenciar isso. Mas na constelação isso vem à tona, porque a nossa história ela está registrada no universo. Tudo o que todo mundo viveu, da nossa família, a gente acreditando ou não nisso, achando que isso é uma besteira ou que isso é uma maravilha, isso existe. A ciência já trouxe essa realidade para nós quando ela explica sobre os campos morfogenéticos. Então, se colocar para constelar é trazer à tona a sua história. E a gente sempre fala que nada fica oculto no sistema. Por que que tem gente que tem receio de se colocar para constelar? Porque eu não tenho o controle daquilo que a gente vai ver. Eu não tenho como falar, vai aparecer isso da sua história ou vai aparecer aquilo. Não. O que for necessário vem à tona. E vem à tona para que a gente olhe, vem à tona como um convite para que aquilo que a gente falou na semana passada, né? Quando eu infrinjo uma lei, eu não tomo uma multa. Então é para que a gente olhe qual foi a lei que a gente infringiu e coloque o que está fora do lugar no lugar. Então, eu não tenho controle sobre o que aparece, mas o que a gente vê e comprova diariamente através desse trabalho é que nada fica oculto no sistema. E quando a gente tem essa compreensão de que não fica oculto, a gente entende que é por quê? Porque eu preciso olhar para aquilo que eu não via para eu entender o que é a verdade. Eu preciso olhar para aquilo que eu não sabia para eu saber fazer diferente, né? Então, às vezes a gente sabe de tanta coisa e não consegue mudar a nossa vida. A gente tem tantas informações, tantas técnicas que a gente aprende, mas a gente não está olhando para a raiz do que está me causando uma dor. Então, quando eu compreendo que nada fica oculto no sistema, eu sei que se eu não fizer esse papel, essa tarefa hoje de olhar para isso, alguém lá na frente vai ter que fazer. Então, é mais um convite para nossa tomada de consciência e por nos responsabilizarmos por aquilo que a gente vive. E pensando nisso, eu acho que deve ter algo aí para você contribuir também, Vera. Quando a gente fala que nada fica oculto no sistema, faz sentido quando a gente olha para esse evangelho, que é a boa nova, a boa notícia, né? Como você falou para a gente. O que é o evangelho? É a boa notícia. E se é a boa notícia, quando eu compreendo que nada fica oculto no sistema, o que você pode trazer para a gente? Então, Claudinha, quando você fala, a gente que conhece a constelação, né, que está em contato diariamente com isso, a gente percebe que realmente aparecem coisas da história, né, da sua ancestralidade, da sua família, que você nem sabia, depois as pessoas vão lá constatar com os pais, com os avós, e realmente foi aquilo, né? E no Evangelho, tem uma frase de Lucas, que Lucas foi um dos evangelistas, né? Que ele não conviveu com Jesus, ele foi um seguidor de Paulo de Tarso, né? Que a gente citou Paulo a semana passada, né? Daquele, né? Um dos autores não, o autor, né? Do poema lá da gratidão e tudo mais. Mas em Lucas ele diz assim, até deixei aqui, não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou nada oculto que não venha a ser conhecido. Então, ele já está dizendo, tudo vai ser descoberto, tudo vai ser conhecido, né? Porque, como você disse, está no campo. Só que a gente precisa querer olhar para isso, né? A gente não pode achar
que adoecer é normal. Uhum. Hoje a gente vê muitos médicos, eu não estou falando aqui besteira, não estou falando um achismo. Se a gente for olhar para muitos médicos hoje, que têm se aprofundado mais na questão da saúde Uhum. emocional, eles, Uhum. eles dizem isso, que a gente não está fadado somente a uma genética, né? Uhum. Então não é natural, não é normal que você chegue a uma certa idade e você tenha que adoecer, que você, Uhum. a gente ficou tão acostumado com o pequeno que a É gente acha que verdade. é normal você chegar numa certa idade e você adoecer, você ser mais Uhum. velho, você tem que ter pressão alta, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Uhum. E hoje muitos médicos, cientistas têm estudado sobre isso, né? E percebendo que Uhum. não é normal. A gente está criando aí um monte de coisa. A gente está criando, como o Moacir está dizendo aqui, né? A gente acaba trazendo um mecanismo de adoecimento para a nossa vida, né? Sim. Então, quanto Uhum. à constelação, ela está relacionada a esses ensinamentos do Evangelho, que é o que a nosso intuito é trazer essa reflexão, essa análise, né? E é uma Verdade. ferramenta então, que ajuda a gente a perceber o que está oculto, que precisa ser revelado. E esse Uhum. ser revelado é conhecer essa verdade que a gente falou agora há pouco, né? Isso. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Libertar. Então, queria que você explicasse um pouquinho como que há Uhum. essa libertação, que a gente pode dizer, numa dinâmica da constelação. Que Tá. exemplo que você pode Então, dar para gente? tá. Como hoje a gente vai falar de cura, né? É o foco do Exatamente. nosso bate-papo. Na constelação, a gente enxerga algumas dinâmicas, né? Independente do tema que você traz para ser constelado, que pode ser tanto um relacionamento, né? Como questões de saúde, questões de dinheiro, como a gente já tinha dito. Então, a constelação, quando se trata de cura, ou seja, eu imagino que existe um sintoma, que existe uma doença, a gente busca por um equilíbrio, a gente não entende que a constelação cure algo. Embora temos infinitos relatos, depoimentos e feedbacks de curas reais. Mas quando alguém procura a constelação, a gente não fala que a constelação vai curar. Por quê? Porque através da constelação a gente vai entender o que está acontecendo para você manifestar aquela doença. Então, é diante de tudo que você falou. Eu não adoeço porque eu fico velho. Eu adoeço porque existe algo dentro de mim que eu não olhei. E a doença, do ponto de vista da constelação, ela na verdade é a sua melhor escolha. Ou seja, eu, diante do meu sistema, diante da minha história, o melhor que eu poderia fazer por essa história é adoecer. Porque se eu adoeço, eu vou olhar para aquilo que eu não estava vendo, eu vou conhecer algo que eu não conhecia. Então, disse na constelação que a doença acaba sendo o melhor remédio que você poderia dar para o seu sistema. Isso se você se colocar para compreender o que tem nas entrelinhas. Então, através dos sintomas, hoje a gente vai dar a direção para uma dinâmica, porque existem várias dinâmicas. E o que eu vou dizer aqui, nada do que a gente diz com a visão da constelação é absoluto, né? Por quê? Porque estamos falando de indivíduos, estamos falando de dinâmicas de histórias, de vivências e tudo mais. Então, na constelação, antes de eu falar dessa dinâmica, eu gostaria de compartilhar uma frase para que a gente entenda essa dinâmica, que é a seguinte, ó. Quando nos defendemos ou nos recusamos a reconhecer o que nos pertence, às vezes somos lembrados por uma doença ou um sintoma daquilo que excluímos. Quando nos defendemos ou nos recusamos a reconhecer o que nos pertence, às vezes somos lembrados por uma doença ou um sintoma daquilo que excluímos. O que está dizendo aqui? Em algum momento da minha história, eu posso ter vivido um trauma, uma decepção, a perda de alguém muito importante para mim, uma tragédia, ou eu ter passado uma vergonha muito grande. Tudo isso gera uma sobrecarga emocional, certo?
Para que eu sobreviva a essa dor, a essa sobrecarga emocional, eu excluo aquilo que aconteceu. Ou eu excluo aquele que fez aquilo acontecer, né? Eu excluo a pessoa que me causou aquela dor, ou eu excluo aquele acontecimento que me gerou aquela dor. A gente viu na semana passada uma lei que se chama Lei do Pertencimento, ou seja, toda vez que eu excluo, o universo vai me trazer uma situação para que eu olhe. Porque todos têm o direito de fazer parte, tudo e todos. Sendo bom ou sendo ruim o que aconteceu, aquilo aconteceu, é a realidade da minha história. Então, para eu sobreviver a essa história, eu excluo. Como que o sistema vai me multar? Qual vai ser a multa que eu posso receber? Uma delas é a doença, um sintoma. Essa doença, ela vem como um convite para que eu olhe para aquilo que eu neguei, para que eu olhe para aquilo que eu coloquei lá um X, sabe? Eu não falo mais disso, eu não quero saber mais disso. Então, a exclusão de pessoas ou a exclusão de acontecimentos dentro da minha história familiar gera doença. Então, quando eu tenho uma simples dor de cabeça, ou eu tenho uma doença como um câncer, como uma diabetes, não importa se é uma coisa pequena ou é uma coisa grande. Aquilo se manifesta em mim porque tem algo que eu excluí. Eu ou alguém do meu sistema. Eu ou alguém da minha história. Faz sentido isso, Vera, enquanto você vai ouvindo aí? Sim, faz sentido, né? Até porque isso vem muito ao encontro dessa frase de Cristo que eu disse agora há pouco, né? Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Eu percebo que quando você se coloca dentro de uma constelação, você consegue ali perceber o que houve antes, né? Seja uma exclusão, a gente está falando hoje especificamente disso, mas você consegue perceber não só o que houve antes, mas você consegue perceber a dor daquele que você está julgando, ou a dor daquele que você está excluindo, ou a dor daquele que foi excluído, né? Sim. E aí você entra naquela coisa do se colocar no lugar do outro. E quando você consegue perceber a dor do outro, se colocar na dor do outro, você cessa o julgamento. Sim. Né? E você pode dizer que aí você até começa um processo de cura, né? Em você. Porque Exatamente. o julgamento ele traz para você um sofrimento interno. Você está julgando que está sofrendo com aquilo. E Né? aquilo que eu vejo no outro é o que está em mim, né? Então, quando eu julgo, eu estou apontando para mim mesmo. Nossa, como existe coisas dentro de mim, porque o meu olhar está indo para aquilo daquela forma, né? Exatamente. Por isso que conhecer esta verdade, não só essas grandes verdades, né, que Jesus nos trouxe, mas a verdade que a constelação ajuda você a olhar, né, através de uma posição que você coloca ali, você consegue perceber as histórias, você vai se libertando do julgamento, inclusive, então você vai conseguindo se reconciliar, e a gente percebe que isso vai gerando em você sensações e emoções positivas, e isso vai promovendo a cura, a autocura em nós, né? Mas é imprescindível a gente, quando você fala de cura, a gente não pode falar de cura sem falar de fé, não é? É verdade. Porque Cristo fez muitas curas, né? A gente poderia dizer só das curas que ele fazia, né? Na sua imposição das mãos, curava o cego, o paralítico e tal. Mas a cura maior que ele fez e tem feito na humanidade é essa coisa desse autodescobrimento. Né? De você curar lá suas feridas internas, que são as piores. Né? Porque as feridas internas são elas que vão causando a doença no corpo. Né? E a fé, o que é a fé? A fé, novamente, a gente precisa refletir bastante. Não pode só falar assim, tem que ter fé. Você não pode ser um papagaio repetidor, né? O que significa? Qual o significado da palavra fé? O significado da palavra fé é confiança, né? Então, eu confio em algo. E eu vou confiar em algo como se eu não conhecer? Eu preciso confiar em algo que eu conheça, que eu saiba o processo, que eu sinta aquilo na minha vida. Né?
não tem como eu ter fé ou ter confiança em algo que eu não senti, que eu não experimentei, não é? Porque Sim. você só conhece experimentando. Então, eu só vou confiar em algo quando eu experimentei, né? Se Uhum. você fala para mim assim, olha, aqui dentro dessa xícara tem algo, uma bebida que você nunca bebeu, Uhum. né? Débora, pode beber que é muito gostoso, tá? Eu só vou ter essa confiança de que é gostoso quando eu Uhum. experimentar, né? Sim. E assim é a nossa fé. Eu preciso experimentar. Deixa eu experimentar isso que Cristo falou para eu fazer, né? Para ver se Uhum. funciona. Quando eu vou Uhum. até a constelação ou outro tipo de terapia, alguma coisa, eu preciso estar confiante também de que aquilo, de alguma Uhum. forma, vai me trazer uma clareza, vai me trazer Uhum. algo que eu vou poder compreender melhor a minha Uhum. situação, né? Então, não adianta uma fé cega, porque a fé ela tem que ser pensada, ela tem que ser Uhum. raciocinada, né? Uhum. E quando Jesus curava, ele sempre dizia, né? A tua fé te curou. Ele nunca Uhum. disse eu te curei, né? Uhum. Ele sempre olhou para aquele curado e disse assim: a tua fé te curou ou te Uhum. salvou, né? Como assim? Por quê? A tua confiança, você confiou, você veio até mim, você confiou que eu podia fazer isso, Uhum. né? E é claro que a gente hoje não tem tempo de explicar como que é isso. Será que Jesus fez milagre mesmo, né? Uhum. Que a gente sabe que ele não fez, a ciência tem comprovado que não é milagre, mas é por isso que ele falou: ó, vocês podem fazer tudo o que eu faço, porque ele sabia Uhum. que era possível no mundo que a gente vive, né? Mas era legal também, porque quando ele falava tua fé te curou, dizia o seguinte: vá e não peques mais, né? Uhum. Então a questão do pecado é uma palavra que você fala pecado, nossa, fala pecado, você até se encolhe, né? É uma Ai, ai, palavra ai. pesada, Uhum. é uma palavra punitiva, é uma Uhum. palavra que cobra, não é verdade? Uhum. Mas é aquilo, a gente precisa raciocinar, a gente precisa evoluir, a gente precisa progredir sempre, né? Uhum. Então, a palavra pecado, ela tem uma origem, e a gente sabe que Uhum. toda a origem dos ensinamentos de hoje teve a origem, né? Foi na língua lá, o aramaico e o hebraico na Uhum. época de Cristo, depois foi traduzido para o grego e depois para outras línguas e tudo mais. Então, a palavra pecado, primeiro em hebraico, ela vem da palavra hatat. Não sei se eu estou pronunciando certo, mas é hatat. E em grego é Uhum. hamartia, né? Uhum. E qual o significado disso? Então, qual o Uhum. significado da palavra pecado? É errar o alvo. Olha só, Hum. quando você fala errar o alvo, não é mais leve? Porque você Olha, fala gente, que pecado. diferença, né? Então, Jesus disse assim: olha, a tua confiança te curou. Vai, não erra mais o alvo, acerta no Não alvo erro alvo, agora, não né? erro alvo. Se não vi, olha como que é leve, você vai de novo. Mas quando Uh! fala, não peca, você fala, nossa, pequei, Uhum. Ai, né? né? Vira um Exato. peso, E uma carga. um, um peso, uma carga. E como é que eu vou conseguir Uhum. acertar o alvo? Uhum. Eu preciso olhar lá para o alvo, onde é que eu estou batendo na tecla que eu não estou acertando? O Eu que é preciso que eu saber estou para onde ir, né? fazendo? Uhum. Exatamente. Onde que é o alvo mesmo? Tem gente que nem sabe onde que é, né? É, Primeiro você precisa saber onde que é o alvo, né? Para exatamente. depois você poder acertar nesse alvo. Porque não tem como você Uhum. acertar no alvo porque não sabe nem onde que é. Não é Verdade. É verdade? muito lindo isso. Nossa, imagine se a gente trocar tudo que a gente entendeu como pecado, né? Para quem vivencia talvez alguma religiosidade, trocar essa compreensão do peso por esse. Como seria se eu acertasse o alvo? Né? E o acertar o alvo traz para mim a possibilidade de fazer isso, ou seja, está na minha mão. Eu posso mirar. E eu posso fazer uma tentativa e outra tentativa, porque nós humanos aqui, nós ainda vamos errar, né? Exatamente. É muito, talvez infantil imaginar que a gente não vai errar, porque ainda é a nossa condição. E para que colocar um peso em algo que é uma realidade? Porque ser pesado o erro, se eu sei que essa ainda é a condição da humanidade, né? Então, esse olhar para mim foi muito impactante. Saber que o pecado, o pecar, ele te convida a você
acertar o alvo, ou seja, vai lá e não faz de novo aquilo, faz de outra forma, Exatamente, né? exatamente. Olha como ele era tão, tão doce. Vai lá, ó, acerta o alvo agora, não erra mais no alvo, né? E não Uhum. é aquilo que ensinaram pra gente lá atrás. Olha, é pecado, você vai ser punido, né? E aí você vai se chicoteando, e você vai adoecendo, né? É, e é muito bonito isso, porque na constelação a gente aprende que enquanto você procurar um culpado, você nunca vai encontrar uma solução. Porque atrás de nós tem a história da nossa família, a história de todos que fazem parte da nossa família. E as nossas histórias têm muitas dores, têm muitas tragédias, têm muitos sofrimentos, assim como tem muita vida, muita alegria e muito amor. Quando eu busco um culpado, eu não posso encontrar solução, por quê? Porque aquela pessoa que eu estou julgando, ela faz aquilo porque o sistema dela vibra algo ali. A história dela veio reproduzindo, veio repetindo uma dor, uma doença, talvez, né? E ele faz aquilo porque ele vem daquela história. Então, se eu já sei que eu não posso mais errar o alvo, o que para mim vem como um convite? Para eu me responsabilizar por esse alvo. Eu preciso conhecer esse alvo e colocar nas minhas mãos a responsabilidade de acertar. Então, a constelação faz esse processo. Tira a pessoa da condição de que ela vai ser salva pela constelação, né? Porque a pessoa que chega lá com essa intenção, ela vai se decepcionar. A constelação não vai te salvar. Assim como Jesus não vai te salvar se você não entender o que ele disse, né? Ele não salvava as pessoas porque as pessoas pediam. As pessoas se curavam porque elas confiavam que aquilo era possível. Na constelação funciona do mesmo jeito. Então, essa autorresponsabilidade eu acho transformadora, porque eu paro de olhar para o outro, começo a olhar para mim e sei que está tudo na minha mão. E que a cura da minha dor está nas minhas mãos. E que aquela doença, talvez que esteja me visitando, ela não é uma doença para me castigar. E o que é muito importante também, aproveitando o assunto, né? Porque vai vindo à tona. Na constelação, quando a gente recebe um cliente que vai olhar para um sintoma, para uma doença, a gente nunca olha só para ele. A doença, ela é entendida dentro de um contexto transgeracional, que eles chamam, ou seja, existe algo que vai sendo passado de geração em geração, não como a genética, não é nesse sentido, mas se a gente imaginar que a doença pode vir de uma exclusão, e naquela geração o que foi excluído não recebeu lugar, na geração seguinte o excluído vai continuar cobrando um lugar, ou seja, aquilo pode continuar se manifestando. Ninguém olhou para aquilo, todo mundo achou que aqui nessa família todo mundo sofre de um problema talvez cardíaco. Então eu tenho certeza que eu vou ter um problema no coração e eu vou ter. Por quê? Porque eu estou olhando para isso como a única realidade. Eu não estou buscando a origem dessa questão e aí eu não vou me curar. Então, essas dores, elas vão sendo passadas adiante até que alguém olhe e reconheça o lugar daquilo ou daquele que foi excluído. Isso é incrível. E a gente vê isso, esse contexto transgeracional, olha que curioso. Esse estudo, ele começou a ser feito depois da Segunda Guerra Mundial, com os sobreviventes do Holocausto. Ou seja, pessoas que ficaram vivas e que sofriam como se elas estivessem mortas. Por quê? Porque a dor de todos aqueles que morreram diante da guerra ficava vibrando, ou seja, eu preciso olhar para essa dor, eu preciso reconhecer aquilo que foi vivido. E quando eu não faço isso, eu continuo manifestando. Foi aí que a ciência trouxe essa compreensão para a gente de que os traumas e que as dores, elas vão sendo passadas de geração em geração, mesmo que você não tivesse vivido aquilo ali, sabe? Como se você nasceu depois e você carrega aquilo que a sua ancestralidade sofreu, até que alguém olhe para isso para gerar harmonia. Não é grande isso? É super grande. Tem uma pergunta aqui
da Lenice, ela fala o seguinte: o câncer no sistema familiar ele estaria ligado aos nossos ancestrais? Eu acho que até foi respondido um pouco disso que você está falando, dessa experiência, né? Mas se você quiser falar um tiquinho mais para ela a respeito disso, né? Tá. Ou A é gente gerado não. por exclusão, né? Com relação a sintoma, eu nunca dou uma resposta absoluta, porque não existe, né? Mas o câncer, assim como várias outras doenças conhecidas até como autoimunes, ou seja, é o seu próprio corpo destruindo você, ela está comunicando algo que é o seguinte: eu quero ir embora. A gente às vezes não admite, mas o que vibra dentro de nós é assim: eu não me permito viver. Então, a conexão com a ancestralidade é muito provável, né? Nesse tipo de doença, a gente vê claramente que isso vem sendo carregado de muito tempo mesmo. Muitas dores lá atrás, tanto que se diz até das doenças autoimunes como doenças da alma. Ou seja, tem algo que não foi curado e que não é só meu e que é de geração, de geração, de geração em geração. Então, o câncer, assim como a gente vê, porque que tem pessoas que se curam e tem pessoas que não se curam, porque precisa de uma predisposição emocional para isso. A cura vai vir de olhar, entender o que foi excluído e quem foi excluído, é tão impactante, o que que acontece? Às vezes a gente fica falando assim, ah, excluído, excluído, deixa eu tentar só exemplificar para ficar claro. Tem muitos exemplos de constelação que a gente vê de sintomas diferentes e que estão manifestando a mesma exclusão. Então, uma coisa simples, simples e dolorida. A criança ela sofre a perda da mãe e essa mãe ela adoeceu, né? Quando, vamos supor, eu sou pequena, minha mãe adoece quando eu sou pequena, e aí eu cresço, a minha mãe falece, eu cresço, e eu não admito ter perdido a minha mãe tão cedo. O fato de eu não admitir ter perdido a minha mãe tão cedo exclui o destino dela, ou seja, quando eu aceito a minha mãe, eu aceito a minha mãe e o destino dela. Eu aceito a minha mãe e a história dela. Quando aquilo dói tanto em mim porque eu perdi minha mãe tão cedo, eu nego esse destino. Ou seja, essa exclusão pode se manifestar em mim como um câncer também. Se ela também sofreu, se a minha mãe também, às vezes a minha mãe não morreu de. Porque a questão não é a doença em si, a questão é a raiz dela. Às vezes a mesma raiz manifesta doenças diferentes. Então, para o câncer, eu não vou ter uma resposta. O câncer vem daqui, o lúpus vem dali, a diabetes vem dali. Existem padrões que a gente vê se repetindo, mas que não justificam. Mas só para finalizar, né? Senão a gente fica aqui falando. É da ancestralidade? Provavelmente sim. Provavelmente é algo que está sendo repetido e sendo convidado a olhar quem ou o que foi excluído. Se você perguntar quem é, quando você pergunta para o cliente, quem é que não tem um lugar? Ele pode não ter aqui na cabeça racionalmente, mas na hora ele fala, vem a história à tona e ele conta. Ficou bagunçado aí? Porque são tantas entrelinhas, gente, para falar de forma sucinta é desafiante. É Mas a muita gente coisa, pode falar né? isso com mais calma em outras oportunidades também. Exatamente. A gente pode, né, depois compilar tudo isso, né, e trazer de uma outra forma onde todos possam compartilhar um pouco mais, né? Então, Verdade. quando você está falando isso da exclusão, né, da necessidade de dar o lugar, Uhum. tem tanta coisa que a gente poderia falar, mas existe uma parábola no Evangelho de Jesus que Hum. ele falava muito por parábolas, né? Então, Uhum. parábola nada mais é do que uma metáfora, né? E Uhum. hoje a neurociência diz o quanto a metáfora é importante, porque contar histórias ajuda você a gravar melhor. Então, Uhum. Jesus, na sua sabedoria infinita, ele sabia como fazer, né? E a parábola do filho pródigo é o seguinte, bem rapidinho, é o seguinte: o filho de um homem bastardo, ele tinha dois filhos, e um dele falou: pai, me dá Uhum. a minha herança, porque eu quero sair no mundo aí, que eu quero aproveitar a minha vida. O pai deu a Uhum. herança para ele, então vai, meu filho.
E ele foi, gastou tudo que ele tinha, né? Uhum. Ficou sem nada, ficou sem o que comer e tudo mais. Tinha uma vergonha de ter que voltar para casa, Uhum. né? Mas a única coisa que ele podia fazer era voltar para casa. Era ali no pai dele que ele iria ter o abrigo dele de novo, né? Poder se sentir seguro, poder comer, poder se Uhum. fortalecer. E aí ele volta, mas ele volta com medo, né? De não ser digno do pai dele Uhum. aceitar ele novamente, porque ele foi, gastou tudo à toa, né? Não teve bom proveito e tal. Só que quando ele chega, o pai recebe ele de braços abertos, manda fazer uma boa comida para ele, como se fosse uma festa para aquele filho que voltou, né? E aí eu fiquei refletindo o seguinte: quando Jesus fala de família, ele fala de uma grande família universal. Ele não fala só de Maria, José e os irmãos dele, né? Ele fala da grande família universal, onde ele inclui todos nós, como a gente falou na semana passada, né? Ele faz a inclusão de todos, então ele inclui todos como irmãos dele, né? Como Uhum. filhos do mesmo pai. E aí eu fico refletindo dentro dessa parábola do filho pródigo que somos nós, assim, a gente saímos aqui pelo mundo, né, querendo fazer Uhum. isso, aquilo, e começamos a fazer um monte de coisa errada, né? Uhum. Começamos a excluir, nos excluindo também às vezes, né? Uhum. E quando é que a gente vai fazer esse caminho de volta para casa? Uhum. Esse caminho de volta para cá, para essa casa, universo, Deus que seja, né? Essa Uhum. casa aí dentro daquele ser que nós falamos a semana passada, né? Desse ser infinito que nós somos, com Uhum. uma infinidade de potencialidades, esse ser de luz que Cristo falou que nós somos, esse Uhum. Deus que ele disse que nós somos, né? Quando que a gente vai fazer esse caminho de volta para casa? Né? E fazer parte dessa grande família universal, que é o que ele Uhum. tem pedido para a gente. Porque hoje a gente ainda vive muito a exclusão. Você exclui por cor de pele, você Uhum. exclui pela questão social, você Uhum. exclui porque está ali na rua. A gente vive excluindo Uhum. o tempo todo. Sabe? Você exclui Verdade. porque você não gosta da cor do olho, do jeito da música que ouve. Então a gente ainda está excluindo, além da gente excluir o pequeno, que é a nossa família, é, Uhum. material que a gente pode ser, a gente está excluindo o tempo todo. E a gente Uhum. se exclui também dessa abundância de Deus, que é Uhum. essa paz, que é o amor, que é a luz, né? A gente se exclui dessa abundância quando a gente sai aí pelo mundo sem saber o alvo. Uhum. Né? Aonde que eu quero acertar? Que alvo é esse que eu quero acertar? Que eu preciso Uhum. acertar para poder viver bem, para poder viver saudável, para poder viver Uhum. feliz, né? Então eu fico Uhum. pensando nessa grande família que Jesus propôs para a gente. Quando que nós vamos voltar para ela? E fazer o caminho de volta, né? Porque a gente nasce da pureza, porque a gente nasce de Deus, né? Então a gente Uhum. nasce puro, você vem da fonte pura. Aí a gente se joga aqui nessa terra e começa, né, fazer um monte de coisa conforme a gente consegue, então a gente não tem sabedoria, vai fazendo um monte de coisa errada, vai errando o alvo muito tempo. Mas para fazer o caminho de volta para casa, eu tenho que fazer um monte de coisa, eu tenho que incluir, Uhum. né? Eu tenho que dar lugar, eu tenho que reconhecer que por trás da minha ancestralidade, dos meus pais, dos meus avós, dos meus tios, há uma história que tem que ser Sim. levada em consideração, Sim. né? Que eu não posso simplesmente julgar o que ele fez ou o que ele deixou de fazer e Uhum. é bom e não é, presta ou não presta. Há uma história por trás disso que eu faço parte, porque eu só estou aqui porque antes eles vieram, né? É. E a gente, o Bert Hellinger fala, né? Não sei se eu falei da outra vez, que é uma arrogância a gente pensar que a gente merecia uma família diferente. A gente Sim. merecia uma mãe melhor, um pai melhor. Não, a gente merece exatamente esses pais. E nós viemos aqui porque nós precisávamos do que eles tinham para nos dar. Então, acreditar nisso e acertar o alvo, eu vejo que quando você traz toda essa compreensão, o conhecimento dessas leis sistêmicas são
o verdadeiro caminho para acertar o alvo. Então, se eu entendo que eu preciso incluir, e o incluir, como a gente tinha falado, não é você amar de paixão e visitar e estar na casa da pessoa, não é isso? É o reconhecimento daquela realidade, é o reconhecimento daquela dor, daquela tragédia, porque muitas coisas são escondidas dentro da história da família porque doeu demais, né? Ou foi uma vergonha muito grande. Só que nós somos essa história. E esse reconhecimento é o verdadeiro. É a verdadeira tomada de consciência que vai fazer com que os meus filhos não repitam e vai fazer com que o mundo melhore. Porque se eu barro aquilo que está acontecendo em mim, ninguém mais precisa adoecer. Então, você falou tudo isso, Vera, e é o santo remédio para se curar de Exatamente. qualquer É. dor, de Você, qualquer doença. É o reconhecimento do lugar daquele que foi negado, daquele que foi excluído. Se a gente pensar numa dor agora, respira fundo, você focar na dor que você está sentindo. A sua mente que é sábia, ela traz para você quem é o excluído. E aí você pode olhar e falar: eu reconheço você. Você tem um lugar, você faz parte. Eu não preciso idolatrar, eu não preciso aceitar o que a pessoa fez se ela fez algo ruim, mas eu reconheço que ali existe um lugar que merece e deve ser reconhecido, não você é? sabe que você falou isso? Me veio uma frase, a gente já está quase no finalzinho, né, Claudinha? Eu sei que você vai fazer um Sim. exercício, mas me veio uma frase de Cristo que ele diz o seguinte: quando o mal chegar até você, barre ele em você. Olha Barre. que incrível, né? E que E isso mal é a é esse? cura. O mal é tudo aquilo que causa uma dor, seja ela Uhum, emocional, seja física, mas a gente sabe que a uhum. dor física, hoje, né, a metafísica está dizendo muito, a dor física, ela vem muito primeiro da dor emocional. Primeiro está acontecendo uma dor emocional em você, para que depois aconteça a dor física, né? No meu Então, ele ponto diz, de quando vista, não chegar para você, é barre ele em você, né? isso. No meu ponto de vista, toda dor física é emocional. O meu corpo, ele não dói por doer. Eu não bato o meu dedinho na quina da cama por bater. Ele está comunicando algo, né? E a gente ter esse olhar faz a gente viver melhor, faz a gente poder Exatamente. envelhecer saudável, faz a gente Saudável. entender que a saúde é o que faz parte da vida. Na natureza não é tudo abundante. Nós nascemos para ter essa abundância em todas as áreas da nossa vida. Então, se conectar a esses entendimentos faz a gente viver saudável. E diante do que a gente está vivendo agora, com o isolamento, com a quarentena, se eu excluo e nego esses fatos que estão acontecendo, eu vou começar a guardar em mim a possibilidade de adoecer. Se eu estou julgando as pessoas que estão fazendo X ou Y, né, dentro da minha família, se eu estou brava porque não sei quem sai, se eu fico apontando o dedo porque não sei quem não para de bater perna lá fora, eu de alguma forma estou excluindo, estou impedindo o outro de escolher algo. Isso pode me gerar alguma coisa. Então, gente, é deixar Exatamente. com cada um o que é de cada um e aproveitar a experiência que a gente está vivendo hoje para incluir, por mais desafiante que seja. É um olhar para o outro e reconhecer que faz parte, com a história que tem, com as coisas que faz, com as escolhas que as pessoas têm, eles fazem parte, não é verdade? Mais Sim. alguma coisa É aí? isso. Claudinha, para a gente Vamos ir encerrar. finalizando, a gente está aí quase, né, no nosso tempo, eu vou Uhum, deixar uma questão para todos nós, que a gente falou muito de dar o lugar, né? uhum, Então, eu vou deixar uma pergunta para reflexão para a nossa semana, uhum. sabe? Quando que nós vamos dar o lugar do divino em nós? Hum, Quando? Quais são as ações que nós vamos ter? O que é que nós vamos fazer a partir uhum, de agora, que vai mostrar que nós estamos dando lugar ao divino em nós. E o divino em uhum, nós, ele ama, ele aceita, ele se reconcilia, ele é uhum. positivo, né? Ele Verdade. tem paz, ele tem luz. Quando é que nós vamos dar o lugar ao divino em nós? Faz essa pergunta para você, Que tá? E lindo. aí agora vou deixar com você, a gente tem 5 minutinhos, eu sei que você vai fazer
Um exercício A gente rapidinho, é isso? vai só, vou convidar todo mundo para que a gente possa fechar os olhos. É um minutinho só, é algo bem simples, mas a gente sabe que as frases de solução que utilizamos na constelação, elas já trazem para o nosso corpo físico sensações. E essas sensações, elas mudam a nossa representação interna de muitas coisas. Então, feche os seus olhos, respirando profundamente, entrando em contato com os seus sentimentos, entrando em contato com essas compreensões, né, que todos tivemos juntos nesse momento, se permitindo sentir e se permitindo olhar. E que você possa, da forma que você entender, olhar para o universo. Talvez você imagine o céu estrelado, talvez você imagine aquele olhar de fora para o planeta Terra. Eu não sei, você vai fazer isso do seu jeito. E você olha para esse universo, você olha para a grandeza desse universo. E você percebe que você faz parte desse universo. Respirando fundo, você vê que você está dentro de uma realidade grandiosa e em voz alta você diz: mesmo sendo pequeno, eu também faço parte de algo grandioso. Respire fundo. Perceba que você é pequeno diante do universo, mas que você faz parte dessa grandeza. E como parte dessa grandeza, você tem toda a condição e todo o potencial de manifestar a abundância, de manifestar o amor, de manifestar a saúde e de manifestar a paz. Respire fundo. E talvez você possa repetir esse exercício de uma forma mais tranquila, reconhecendo e se colocando pequeno diante da grandeza desse universo. E agora falando, na medida que eu estava falando o exercício, me veio uma frase e eu gostaria de me despedir de vocês aqui com essa frase, que é de Joana de Ângeles. Se você não pode implantar a paz, vence a tua violência íntima. Olhe para dentro de você. Reconheça as suas dores. Acolha as suas dores e procure o alvo, para que você possa acertar esse alvo. Fez sentido? Total. Então, eu queria também agradecer a todos esse carinho, né? Todo mundo se manifestando, um monte de gente. Não dá para a gente falar o nome de todo mundo, mas gratidão a todos. É uma alegria e é muito gostoso. Esse é um tema que a gente poderia falar o dia Muita inteiro, coisa. né? É. Mas a gente tem que ser muito sucinto aqui. Então, a live vai ficar salva sim, depois tem lá no YouTube. Isso. E alguém tiver alguma dúvida, pode chamar a gente no direct que a gente atende, tá bom? Exatamente. E é isso, gente. Um beijo grande no coração de Gratidão. todo mundo. Gratidão, né, por esses Beijo. momentos juntos. Foi uma Obrigada, Val. alegria. Obrigada, Mais uma vez. Gisele, Ericota, tanta Muito gente. lindo. Gratidão a todos vocês, tá? Já quer mais, Gratidão. a gente também. A gente já está pensando aqui em outros temas para trazer para vocês, né? Isso, E o nosso aguardem. papel é trazer reflexão, né? Não é dizer que essa Exatamente. é a verdade, mas é trazer Uhum. reflexão da fé raciocinada que nós falamos agora há pouco, né? Isso. Beijo, Se Gisele. fez sentido para vocês, vai lá e dá o lugar. Respira fundo e fala: Exatamente. eu reconheço você, você faz parte. Gratidão, eu vejo vocês. Namastê. Até a próxima. Namastê. Até mais. Um Beijos no beijo coração. grande. Tchau, Um tchau. beijo. Tchau, gente. Gratidão.